E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo. Então nós vamos iniciar aqui o que nós vamos chamar de revisão do PISM, né? O nosso pré-PISM 1. Para você aí que caiu de paraquedas e não está ligado o que seria o PISM vai ser um método de ingresso que nós temos na UFJF, é o teu seriado, teu vestibular seriado, né? Uma maneira mais fácil de tu conseguir a tua vaga na federal. Hoje, particularmente, nós vamos fazer uma pequena revisão aí de matemática sobre o PISM 1. Nós vamos abordar um dos temas, um dos tópicos que mais caem, né, que vai ser função. Nós vamos dar uma agarrada em funções. Bora lá. Inicialmente, né, como você já viu até no seu material, a primeira questão que nós temos, ela envolve a ideia de conjuntos, né, mas é um conjunto numérico e te usa a ideia também de intervalos. Vamos ver primeiro o que seria esse conjunto numérico. Que, Luiz, então, que seria um conjunto numérico, tá? Bem resumido aqui. Cara, quando eu falo de conjunto, eu estou falando de agrupamento de elementos, tá? Só que neste caso em específico, os nossos elementos são números. Como é que se deu essa origem matemática? Tá? Inicialmente, acreditava-se que a matemática, ela vem da necessidade do ser humano. E, nesta época, em meados ali do século XV, a gente precisava de contar o número de carneiros que você tinha. Então, pensa que eu tenho 1, 2, 3 carneiros. Se você não tem, tu não conta. Então, aí é onde vai criar o conjunto dos números, que nós vamos chamar de conjunto dos números naturais. Há uma grande discussão se o zero é ou não natural. Pensa comigo. Se a matemática ela evolui de acordo com a necessidade do ser humano, se você não tem carneiro, tu não conta. Então, algumas pessoas acreditam que o zero não é natural e outras pessoas acreditam que o zero é um número natural, tá? Então, inicialmente, quando no seu N aí, ó, que representa os números naturais, não aparecem asteriscos, então a gente coloca o zero. Se aparece um asterisco, a gente tira o zero. Então quem que seria esse conjunto dos números? Seria o 1, 2, 3, 4. E isso vai para infinitos números. De modo análogo, por exemplo, pensa, se eu coloco um asteriscos aqui, ó, na frente do meu N, o meu número dos conjuntos naturais, então nessa forma eu tiro o zero. Então seria 1, 2, 3, 4, e assim, são infinitos, tá? Então vamos pensar. Partindo disso, começou a ter temperaturas negativas e a gente precisava registrar essas temperaturas. Então, novamente, na necessidade do ser humano, ele vem e cria um conjunto de números que nós vamos chamar de conjunto dos números inteiros. O que seriam os inteiros? É todos os números que não tem vírgula ou todos os números que não podem ser escritos como uma fração. Ele vem lá de menos infinito. Aí eu tenho, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E a gente vai até infinitos números. O interessante aqui, cara, é que se você parar para observar, mexer com o infinito é algo muito misterioso na matemática. Mas a gente consegue ver que eu tenho alguns infinitos sendo maiores do que outros. Olha que romântico. Vamos pensar o seguinte. Partindo daí, começou aquela ideia de mercado. Você precisava vender os teus camelos. Estava criando muito, você tinha muito, tu precisava vender. Então começou a mexer com números fracionários. E aí nós vamos chamar esse conjunto numérico de racionais. Luiz, o que é um número racional? Tá? Por definição, um número racional é todo número que eu posso escrever como A sobre B, sendo B diferente de zero. Eu já te digo isso, como é que aparece pra gente. Tá? Mas seria, por exemplo, ele vem lá do menos infinito, menos 1 sobre 2, e aí tu pode pôr o zero, 1 sobre 2, e isso vai até o mais infinito. Então, se a gente faz um link aqui, quem que seria o conjunto dos números racionais, tá? O conjunto dos números racionais seria para a gente o seguinte: qualquer número n, desde que n pode ser escrito da maneira A
sobre B, onde B é um número diferente de zero. Isso é uma definição, tá? Então você não questiona. Por isso que não existe, por exemplo, 3 sobre 0. Por quê? Porque está na definição, acabou, cara. Não tem argumento. Se foi definido assim, acabou. Tá? A gente precisa de uma definição para ter um pontapé inicial. E aí, depois que cria esse conjunto dos números racionais, vai chegar um conjunto para a gente bem misterioso, que são os conjuntos dos números irracionais. Luiz, o que é os números irracionais? Números irracionais, posso dizer para você, que é a negação dos racionais. Ou tu pode pensar que são todos os números que são infinitos. Tá? Vou te dar 2 exemplos aqui de números irracionais. Quem seria eles? Por exemplo, aquele π que tu usa muito na geometria, ele é um número irracional. Raiz de 2 é um número irracional. E aí existem infinitos, beleza? E finalmente, eu chego em um conjunto numérico que eu vou chamar de reais. O que seria, Luiz? O conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é quando eu pego todos esses conjuntos e jogo ele dentro de um só. Então, o conjunto dos reais é a reunião de todos esses conjuntos numéricos, beleza? Então, só vou colocar que os reais são todos os números. São todos os números, beleza? Com essa breve introdução, entenda o seguinte, tá? A gente precisa entender o que é um intervalo. Guarda aí. Intervalo fechado ou bolinha fechada significa que aquele número também é solução. Intervalo aberto significa que aquele número não é solução. Então calma aí, vamos compreender melhor isso aqui, tá? Imagine o seguinte, ó, vou abrir aqui um anexo pra gente, só para você ver o que seria esse intervalo. Se na questão aparecer assim para você, ó, para dentro esses colchetes, significa o quê? Que seu intervalo é aberto. Se o intervalo fechado. Se o intervalo é fechado, significa que esses 2 números A e B também são soluções do teu problema. Agora, se aparece assim para você, o que o cara está te dizendo? Que o intervalo é aberto em A, mas é fechado em B. Ou seja, o A não é solução. É como se você se aproximasse do A, mas você não chega ao seu número A. Uma representação na reta real que nós temos seria, por exemplo, isso aqui, ó, bolinha fechada em A, bolinha fechada em B, e todos esses números são soluções. Aqui, ó, seria bolinha aberta em A, e aqui bolinha fechada em B, e todos esses números que estão aqui dentro também são soluções. Agora sim, nós vamos avançar para a primeira questão. Avança para mim aí, por favor. Essa aí, questão que caiu no teu PISM, cara. Olha só. Isso é uma questão que você não pode errar de jeito nenhum. Teu concorrente está doido para que tu erre ela. Vamos entender o seguinte, tá? Eu só estou abrindo aqui. Deixa eu só corrigir um negócio aqui que está no nosso PDF. Isso aqui é um A, tudo bem? Vamos pensar aqui, tá? Se você já estudou, acredito eu, o que é esse negócio, ele também está envolvendo um pouco da teoria dos conjuntos. Luiz, tu não falou da teoria dos conjuntos. Calma que eu vou falar rapidamente para você o que você precisa para resolver essa questão, beleza? Na teoria dos conjuntos, nós temos um negócio chamado união entre 2 conjuntos. O que é a união? Pô, é você juntar, é tu agrupar todo mundo. Então imagina o seguinte, eu tenho um conjunto A, beleza? E aqui eu tenho um conjunto B. Luiz, o que é a união? Pô, meu querido, a união é você juntar os elementos do conjunto A, juntar os elementos do conjunto B, e todo mundo é solução. Então união é juntar. Luiz, qual que vai ser a representação? Que a gente usa símbolos na matemática. A simbologia para representarmos união vai ser essa aqui, ó. Eita, minha união ficou um pouco feio. Um Uzinho, bem intuitivo. Agora, pense no seguinte, tá? Imagina que eu tenho aqui um conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B. E aí eu quero apenas a parada que eles têm em comum.
Ó, o que aparece no A e no B ao mesmo tempo. Isso na matemática se chama interseção. Interseção, então, é o que eu tenho no conjunto A e o que eu tenho no conjunto B ao mesmo tempo. Tá? Então, como é que nós vamos representar um U de cabeça para baixo? Então, olha para a tua questão. Eu tenho um U de cabeça para baixo. Atenção aí. Então, ele já está te falando que ele quer a interseção entre esses caras. Tá? Tu vai ver que essa questão é bem intuitiva, bem tranquila. Quando eu faço a diferença entre dois conjuntos, toma muito cuidado com isso aqui. O que seria, então, Luiz, a diferença entre dois conjuntos? Se eu pego um conjunto A e eu pego um conjunto B, e eu faço A menos B, eu quero os elementos que só estão em A e não estão em B. Luiz, ficou um pouco confuso. Espera aí que eu vou te mostrar na prática. Olha só. Imagina aqui, eu tenho o conjunto A, conjunto B. Se eu faço A menos B, tu tem que tomar cuidado com qual é o conjunto que vem primeiro. Nesse caso é o A. Então o que ele quer? Apenas os elementos que estão no conjunto A, velho. Tá? Então é meio que eu tiro a minha interseção dessa jogada. E aí agora a questão ela vai ficar um pouco mais clara pra gente. Quer ver? Eu vou fazer alguns comentários. Primeiro, eu tenho que determinar quem é o conjunto A. Olha aí para você ver, ó. O conjunto A. Perceba. O meu colchete está virado para lá. Significa que o menos 5 não entra. Perfeito? Então, quem seria o meu conjunto A? O meu conjunto A são os números. De novo, colchete virado para lá e intervalo aberto. Se o intervalo é aberto, o menos 5 não conta. Então, quais são os números inteiros? O que é o número inteiro, velho? Todos os números que não são fracionários, inclusive os negativos. Então, se eu tiro o menos 5, depois eu tenho o quê? Ó? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Luiz, e o 4 entra? Olha o teu colchete, está virado para dentro. Então o 4 entra. Aí, ó. Olha que maciota. Vou fazer nem conta para resolver isso aqui, velho. Olha o teu conjunto B. É fechado em 1 e é fechado em 6. Se é fechado em 1 e fechado em 6, significa que esses dois também entram para o nosso conjunto solução. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. E olha para o teu conjunto C, finalmente. O C é o quê? 2 e 3, acabou. O menorzinho que nós temos. Tá, agora vamos resolver nossa questão. Primeiro passo, resolve os parênteses, né? Que é o quê? A interseção com B. Luiz, o que é A interseção com B? A interseção com B é os números que estão aparecendo nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, olha lá. O menos 4, ele aparece no A, mas não aparece em B. Então, ele está fora, tá? Então, a gente já sabe que o menos 4 não entra. E se você parar para observar, todos os números até o 0, eles só pertencem a A, eles não pertencem a B. Ou seja, descarta eles. Agora, olha o número 1. Ele está no conjunto A e está no conjunto B. Então, ele está na tua interseção. Olha o número 2. Ele está em A e também está em B. Então, ele está na tua interseção. Olha o número 3. Está em A e está em B. Está na interseção. E a mesma coisa acontece com o 4. Perceba que agora no B, o 5 ele não aparece no A, então ele está fora. O 6 não aparece no A, então ele está fora. Então sobra para a gente o quê? 1, 2, 3, 4. Aí ele falou agora que ele quer a diferença entre esses conjuntos. O que você vai fazer, velho? Olha o C. O C a gente tem o número 2 e o número 3. A diferença eu quero os números que são exclusivos de A. Ou seja, pega esse 2 e corta ele. Pega o 3 e corta ele. Sobrou quem? 1 e 4. Qual que é o teu resultado, então? Gabarito. Só correr e ser feliz. Letra A. Beleza? Então, continuando aqui. Deixa eu só ver qual que é o tópico da prova. Pode pôr para a próxima questão aí. Essa questão ela é interessante pra caramba.
tá? Bem bonita. Inclusive eu pus ela até em uma das minhas provas. Você pega um pouco de água para mim, por favor? Com sede. Vamos lá. Dados dois conjuntos x e y, usamos o símbolo x menos y para indicar... Cara, o que eu acabei de falar para você. X menos y para indicar os elementos de x que não estão em y. Ao saber disso, um agente especial descobriu o mês de nascimento de um espião. Ele usou as seguintes informações. Agora vamos entender os negócios aqui, cara. Tá? A primeira informação. Os meses do ano seguem na ordem que aparece no calendário gregoriano e estão listados nos conjuntos. Luiz, o que é o calendário gregoriano? Pô, tu já usa isso. Mês 1, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, enfim, tu entendeu. Então, o que nós sabemos? Que esse conjunto M, né, são os meus meses. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e, por último, dezembro. Então, vamos lá. Já pegamos a primeira informação. Vamos para a segunda. A é o conjunto dos meses ímpares de M. Pô, Luiz, o que é um número ímpar? Um número ímpar é todo número que não é divisível por 2. Então, quem que seria? 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11. Olha que mamão, cara. Tá vendo? É só tu interpretar, velho. Não tem dificuldade. B. O conjunto B é formado pelos meses que deixam resto 1 na divisão por 5. Pô, vamos entender aqui o que seria isso, tá? Você vai pegar o mês, vai dividir por 5 e o resto tem que ser 1, tá? Então vamos pensar. 1, 2, 3, 4. São números menores do que 5. Se são números menores do que 5, esse resto não é 1. Então a gente já pode tirar fora. Agora, quando eu faço 5 dividido por 5, tu sabe que o resto é 0. Então também não pode ser. Beleza? Então, a gente já sabe que não vai. Mas se eu divido o 6 por 5, olha aqui, eu vou fazer até no cantinho, só para tu lembrar, tá? Daí a gente vai pular algumas etapas. Quando eu faço 6 dividido por 5, por curiosidade, esse aqui é um método de Euclides que a gente utiliza, a gente sabe que vai dar por 1, e aqui vem 5, sobra 1. Então, se sobrou 1, eu sei que o mês 6 está no conjunto B. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só apagar isso aqui, tá? Pra gente não poluir nossa... Eu uso a ponta laser, né? Isso. Isso? Não? Caneta, isso. Então vamos lá. Pensa aqui comigo. Se eu dividir por 7, 5 dividido por 7, o resto é 2, está fora. Por 8, o resto é 3, está fora. Por 9, o resto é 4, está fora. Por 10, o resto é 0, está fora. Mas quando eu faço por 11, olha aqui, meu querido. Isso vai dar por 2, 2 vezes 5, 10. O resto é 1. Então, o que eu sei nessa brincadeira? Que o 11 também está no conjunto B. E por 12, o resto é 2, também não entra na nossa condição. Então, já resolvemos essa situação aqui também. Agora, o conjunto C... Agora presta atenção. O conjunto C é A união com B. Então o que você vai fazer? Tu vai juntar todo mundo, cara. União, junta a galera. Então o conjunto C vai ser A união com B. Quem que é A união com B? É todo mundo que tá aqui, velho. Vamos cá. Ó, é o 1. O 3, 5, 6, 7, 9,
11. Luiz, o 11 apareceu aqui e aqui. É para eu repetir ele 2 vezes? Não. Tu só coloca uma. Significa que o 11 é a interseção entre os dois. Já te matei uma charada aí, velho. Tá? Então, nós sabemos que A união com B é isso aqui tudo. E A interseção com B vai ser o que aparece nos dois ao mesmo tempo. Olha lá para você ver. Você só tem o 11. E aí, se eu estou fazendo A união com B menos A interseção com B, o que eu faço? Como é a diferença, eu vou tirar o cara que aparece nos dois ao mesmo tempo. É esse Zé dentro d'água aqui, ó. Então, quando eu tiro, o meu conjunto C vai ser quem? 1, 3, 5, 6, 7 e 9. Tá? Então, matamos essa parte aqui também. A última e decisiva pista encontrada, o espião nasceu em um mês par de ser. Pô, o 1 não é par, o 3 não é par, o 5 não é par, não é par, não é par, ó, 6 é par. E agora nós vamos lembrar, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Esse cara nasceu em junho, letra D. Beleza? Tá aí mais uma questão tranquila. É só você organizar o pensamento, organizar as ideias, que a questão vem, beleza? Vamos para o próximo tópico? Deixa eu só ver de que seria esse assunto. Agora é funções, né? Antes de falarmos das funções, vamos para o slide em branco aqui primeiro. A gente precisa entender primeiro o que seria uma função, tá? O PISM, ele vai cobrar de você uma função linear e uma função quadrática e a exponencial, velho. Então, primeiro passo é entender o que é uma função. Função vai ser uma lei de associação que relaciona elementos de dois conjuntos distintos, aonde eu tenho um único elemento do conjunto A ligado a um elemento do conjunto B. Tá? Luiz, explica. Claro. Imagina o seguinte, eu tenho aqui um conjunto A, tá? E aqui eu tenho um conjunto B. Imagina que aqui eu tenho esses elementos do conjunto A, tá bom? Função, que eu vou chamar de f de x, vai ser a lei que fica relacionando os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Tudo bem? Isso é uma função. É uma função de A em B até. Para continuarmos o nosso assunto, nós precisamos entender o que é domínio, contradomínio, que é o conjunto imagem. O que é o domínio, tá? Domínio. O domínio de uma função são todos os elementos do conjunto de saída. São os elementos do conjunto Aí eu vou te dar uma decoreba, velho. São os valores de x. Tá? Guarda essa decoreba aí. São os valores de x. É muito importante tu saber isso aqui, tá, velho? Muito importante. Luiz, o que é o meu contradomínio? Contradomínio. Cara, o teu contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Todo mundo, velho. Então, são todos os elementos. São todos os elementos do conjunto B. E por último, a nossa imagem. Luiz, o que é a imagem? A imagem são os elementos do conjunto B que são correspondentes dos elementos em A. São os correspondentes de A em B, tá? Outra decoreba para tu, velho, são os valores de Y. Essas dicas você só vê aqui, velho. Ninguém te ensina essas paradas, não.
Então vamos imaginar através de um exemplo. Tira um print aí, velho. Isso parece pesado, né? Tira o print aí, que eu vou deletar isso tudo aqui, que eu vou vir para um exemplo. Olha só. Vamos pensar o seguinte. Vou deixar essa parte aqui ainda. Imagine essa situação. Eu te dou dois conjuntos, tá? Eu falo para você que o conjunto A tem os números 1, 2 e 3. Já o conjunto B tem os números 4, 5, 6 e 7, tá? E aí eu tenho isso aqui acontecendo, ó. O A liga em 4, o 2 liga em 5, o 3 liga em 6. Isso aqui tá rolando. Aí no exercício eu te pergunto quem é o domínio dessa função. Pô, o domínio são os valores de A. Então, o seu domínio vai ser quem? 1, 2 e 3. Aí você pergunta, pô, Luiz, e quem é o contradomínio? Vamos lembrar que o contradomínio são todos os valores que eu tenho no conjunto B. Então vai ser 4, 5, 6 e 7. Luiz, e quem é o meu conjunto imagem? Cara, a imagem, velho, são apenas os que são relacionados. Então vai ser quem aqui pra gente? 4, 5 e 6. Tá? A tua imagem é isso aqui. Agora sim, com essa ideia inicial, a gente precisa entender o que é a função que esse pismo vai cobrar para você. A função, ela vai ser dividida em função linear, função exponencial e função quadrática. Eu começo pela linear, aí a gente chega na quadrática e depois na exponencial, tá? Vamos pensar então o que seria essa função linear aqui. Tira o print aí. Paguei. Vamos pensar então o que seria essa função linear aqui, tá? Uma função do primeiro grau, velho. Eita. Uma função do primeiro grau é toda função, tá? Eu vou chamar ela de função afim. Toda função do tipo f de x igual a ax mais b. Isso é uma função linear. Inclusive, isso aqui dá pra você dar uma cantada na mina, hein, velho? Chega nela e fala assim, aí, ó, teu pai é matemático? Ela vai falar, não, por quê? Você fala, porque depois que eu te vi, eu fiquei afim. Top. Função primeiro grau. Muito bom. Funcionou com a Leiliane. Vamos pensar o seguinte, a galera que curtiu, hein, velho? Galera que curtiu. Vamos pensar o seguinte aqui, cara. Esses dois caras, A e B, eu tenho algumas regras para eles. Esse A, meu, atenção nele, muita atenção. Esse cara se chama coeficiente angular. Luiz, o que isso significa? Que ele vai dizer para você a inclinação da tua reta, tá? Uma explicação rápida. Uma função linear é uma reta tangente. O que é uma reta tangente? Ela está tangenciando um ponto ali do teu gráfico. Se a sua tangente é positiva, essa reta cresce. Se é negativa, ela decresce. Então, a gente deu uma informação. O que eu acabei de te dizer? Que o coeficiente angular ele vai falar se a sua função é crescente ou decrescente. Luiz, como que eu faço para saber se essa reta é crescente? Só você pensar o seguinte, se A for um número maior do que zero, imagina o seguinte, tu tem aqui o teu plano cartesiano, eixo x, eixo y, essa reta cresce. Agora, se o seu A for um número menor do que zero, essa reta decresce. Luiz, e se o A for igual a zero? Pois então, isso aqui é uma das definições de função afim. Eu sempre vou falar para você que esse A é qualquer número dos reais, desde que A seja um número diferente de zero. Por quê?
A tangente de zero não vai ter inclinação e aí você vai ter uma reta constante, tá vendo? Graficamente, eu estou te dizendo que para qualquer valor do domínio, a tua imagem é a mesma. Por isso que a gente não estuda quando esse A é igual a zero. Beleza? Esse B, velho, ele vai ser para você o teu coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É o ponto que a sua função passa pelo eixo Y. É o ponto que a função passa pelo eixo Y. Beleza? Notou? Então vamos entender aqui agora algumas informações, tá bom? Antes de eu jogar isso aqui para um gráfico em si e começar a esboçar gráfico para todo lado, eu quero que você consiga compreender comigo uma informação interessante aqui de função, viu? Pensa aqui comigo, ó. Imagina que eu te dou uma função f de x igual a 3x mais 2, tá? Se no exercício ele vai mostrar assim para você, ó, qual que é a f de menos 1, o que ele está te dizendo? Quando o domínio da tua função é menos 1, quem está aqui dentro do parênteses, está vendo que é x? Quando o domínio da tua função é menos 1, quem é o teu correspondente? Então, quando o domínio é menos 1, qual que é a imagem, Luiz? Fazendo esse exercício aqui, por exemplo, quem que seria a minha imagem de menos 1? O que significa? Aonde tem menos 1, aonde tem x, eu coloco menos 1. Então, isso seria 3 vezes menos 1 mais 2. 3 vezes menos 1 seria menos 3 mais 2. Resultado, menos 1. Tá? Por coincidência, não é sempre, deu menos 1 também. Ou seja, quando o teu x é menos 1, o teu y também é menos 1. Quando o domínio dessa função é menos 1, a tua imagem é menos 1. Vou te dar mais um outro exemplo para tu não achar que isso aqui vai acontecer sempre daí, tá? Então vamos imaginar isso aqui, meu querido, ó. Imagina aqui comigo. A f de 5. Ou seja, aonde tem o x eu coloco o número 5. Então a f de 5 seria 3 vezes 5. Perceba que o 3 está multiplicando o x, mais 2. 3 vezes 5 é o que, Luiz? 15. 15 mais 2, isso vai ser 17. Ou seja, quando o meu domínio é 5, a minha imagem é 17. Beleza? Guarda essa informação, que com ela a gente resolve uma questão do prisma. Só isso, tá? Vamos fazer ela até, por sinal... A outra, pode pular essa. Pula essa, volta. Isso. Olha só. Vamos entender essa questão. Eu falei para você que tu resolve ela bem tranquila. Tá, vamos ver o que ela diz pra gente. Ele fala que K, ela parece assustadora, né? O cara te dá um gráfico, enfim. Mas calma, ele fala que K é isso aqui, ó. Essa operação toda. Primeiro, eu tenho que entender o que significa f de menos 3, velho. Vem cá comigo, bem tranquilo. F de menos 3. O que eu estou falando para você? Quando o x vale menos 3, olha ele aqui, velho, ó. Quando o x é menos 3, o meu correspondente é quem? 2. Menos 2. Então, esse cara é menos 2. Então eu já sei que aqui, ó, esse cara fica valendo menos 2. Olha a f de menos 1. Quando o teu x vale menos 1, olha ele aqui, ó. Lembrando, o eixo na horizontal é x, vertical é y. Tá? Ah, Luiz, horizontal, lembra de horizonte, tu tá enxergando um horizonte. Então, quando o teu x vale menos 1, olha onde a bolinha tá, ela tá aqui. Significa que o teu y é 3, tá? Ou seja, aqui é 3. Agora, olha essa f de 3. Então, quando o teu x é 3, vamos lá. Quando o x é 3...
Olha aqui, teu intervalo é aberto. Cuidado, velho. Se o intervalo é aberto, significa que esse não é a solução. Olha onde que esse negócio tá. A bolinha fechada tá aqui, ó. Então, a f de 3 fica valendo 7. Beleza? F de menos 4, meu, olha aqui. Não, perdão, a f de 4. 4 tá aqui, ó. Então, a f de 4, quando o x é 4, o teu y também é 4. Então, menos 4. Mais a f de 5 agora. F de 5. Quando o teu x é 5, olha ele aqui, ó. O teu y é, olha ele aqui, ó, 2. Acabou a questão praticamente, meu querido. Olha aqui, vamos pensar aqui, ó. Quando eu faço 3 mais 7, isso aqui vai dar 10. Beleza? Esse mais 2 com esse menos 2, zerou. 10 menos 4, 6. Então, eu sei que o meu K vale 6. Aí tu é um cara afoito, tu vem cá e pum, marca o B. Errou feliz. Não é isso que ele quer. Ele não te pediu isso. Ele quer o quê? Ó, o valor de x para que a f de x seja igual a k. Ou seja, qual é o valor de x que vai fazer a minha imagem ser 6? Quem que é, velho? Olha aqui, velho. É o 1. Letra E. Cuidado, cara. Lê a questão, velho. Lê a questão. Porque se tu faz o K, tu vem cá e marca o B. Né? Tu erra feliz, não é não. Lê a questão. Eu quero o valor de x para o qual a f de x seja igual a k. Para o qual a minha imagem seja 6. Qual que é? 1. Beleza? Tá aí mais uma questão de graça do Pismo para você. Então, voltando aos nossos assuntos, vamos voltar ao slide anterior. Você volta para mim? Ou aquele lá que a gente estava riscando? Ou ele apagou? Apagou não, ótimo. Então, com essa breve informação, nós vimos aí, resolvemos uma questão do Pismo, tá? Tem uma parada muito interessante quando eu falo de função, principalmente afim, que é quando eu quero jogar ela dentro de um gráfico. Entenda o seguinte, toda função do primeiro grau, o teu gráfico é uma reta. Acabou, não tem conversa. Ah, Luiz, mas e se não? Não tem mais e se. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta e ponto final. Não inventa, meu. Então, imagine isso aqui comigo, tá? Eu vou só fazer umas observações. O que eu vou te mostrar aqui agora, você só aprende isso no terceiro ano. Isso é um atalho, velho. Tô te ensinando a roubar. Tá? Por quê? O que eu vou usar agora nada mais é do que definição, velho. Eu vou usar a ideia de geometria analítica. O que é uma geometria analítica? Geometria analítica é geometria que envolve retas, tá? Às vezes, o cara vai te dar essa lei de formação e vai te pedir qual que é a função. E aí você, o que é? Às vezes, tu vai ter que descobrir quem é o A e quem é o B. Aí o bicho pega, velho. Mas calma. Nós sabemos então que o B é o ponto que a função passa em Y. Então o B ele meio que vem de graça, o problema é o A. Vou fazer uma rápida demonstração para você aqui agora, tá? Eu não vou perder muito tempo com demonstrações, porque isso a gente faz em sala de aula. Mas só para você entender, imagina que eu tenho essa reta. E essa reta está gerando um ângulo alfa. Tá? Eu vou chamar esse ponto aqui de x0 e y0. Já esse outro ponto, vou chamar de x' e aqui de y'. A tangente desse ângulo, se você lembrar, a tangente de um ângulo é o quê? Cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. Então, seria o que? Y, ó, a variação entre esses caras, y menos y0 dividido por x menos x0. Ou seja,
Eu estou te dizendo, cara, que o A é a mesma coisa que você calcular a variação de Y e dividir pela variação de X. Cara, eu já te entreguei um negócio que a maioria das pessoas gasta um tempão para resolver. Quer ver? Tira o print aí que eu vou resolver uma questão assim só para a gente avançar no conteúdo, beleza? Foi? Vamos lá então. Pensa aqui comigo. Imagine que aí para você no PISM cai uma questão assim, ó. Ele te dá o gráfico da função e ele quer a lei de associação. Sei lá, vamos falar que isso aqui vale, sei lá, 3. E aqui eu vou falar que vale 2. Qual é o valor? Qual é a f de x? Ou qual é a lei de formação dessa função? Pô, Luiz, não dá para fazer? Claro que dá. Primeira informação que nós vimos no slide anterior. Olha esse cara aqui, velho. Isso é mamão, velho. Esse cara, eu já sei que é o B. O B, velho, é o ponto que a função passa em y. Então eu já sei que o B vale 3. Tá? A minha f de x é do tipo ax mais b. Esse Zé dentro d'água eu já encontrei, velho. Já tá dado para você. Agora o que você precisa guardar? Olha esse ponto. Eu tenho 2. Quando ele não aparece para você, significa que quando o x vale 2, o teu y vale 0. Lembrando, uma coordenada de um ponto, o primeiro é x, o segundo é y. De modo análogo, olha aqui. Quando o x é 0, o teu y é 3. Meu querido, eu já te entreguei a questão, cara. Olha aqui, o meu A não vai ser y menos y0. Esse cara aqui é y e esse é o y0. Esse cara é x, esse cara é x0. O que tu vai fazer? 0 menos 3. Aí, olha a questão acabando. Dividido por 2 menos 0. Então, como é que fica? 0 menos 3, menos 3. 2 menos 0, 2. Quem é o A? Menos 3 sobre 2. Ou menos 1 sobre 1 meio. Ah, Luiz, como é que eu faço para ver se isso está certo? Cara, lembra que eu te falei que o A está relacionado à inclinação da tua reta? Então, se essa reta está decrescendo, o que eu estou te dizendo aqui? Que esse A tem que ser negativo. Então, se tu encontrou um A positivo, tu já sabe que errou. Tem que voltar e refazer. Então, qual que vai ser a minha lei de associação? A minha f de x vai ser menos 3 sobre 2x mais 3. E acabou a questão, velho. Tu acabou de resolver uma questão que caiu no SASE, velho, desse ano, né? Nessa edição caiu uma questão do SASE assim, só não era com esses valores. Ou seja, nós devíamos ter feito de SASE para vocês também. Mas, olha para o lado positivo, a gente está trabalhando com você aqui no PISM. Antes de fazer a questão, primeiro a gente tem que pensar no que seria uma equação de segundo grau, tá? Vamos continuar por aqui mesmo, vou só tirar o print aí que eu vou deletar isso aqui tudo. 1, 2, 3, 4, foi. Função do segundo grau, ou a famosa função quadrática. Função de segundo grau. Diferente da função afim, a função de segundo grau, ela vai envolver o que eu vou chamar de parábola. Ela não é uma reta, ela é uma parábola, tá? Uma função de segundo grau sempre vai ter o que nós vamos chamar de duas raízes. Luiz, o que é a raiz? A raiz é o ponto que a tua parábola passa no eixo X. Então, guardando aí, o que é uma função do segundo grau? É uma função do tipo f de x
igual a x ao quadrado mais bx mais c. Observação, velho, eu tenho uma condição de existência aqui, ó. O a, ele pode ser qualquer número real, desde que o a seja um número diferente de 0. Bom, eu tenho algumas informações para você. Para resolver um exercício de função de segundo grau, tu sempre vai utilizar o que nós vamos chamar de delta, alguns livros, discriminante. Lembrando aqui, ó, informação de primeira mão para você, não é fórmula de Bhaskara, tá? Foi divulgado um estudo pelo INPA, que não foi Bhaskara que desenvolveu essa fórmula. Hoje a gente chamamos de fórmula do segundo grau. Bhaskara não tem nada a ver com isso. Então imagine o seguinte, quando esse delta for um número maior do que 0, significa que x1 e x2 são as raízes. x1 e x2 pertencem aos reais. E x1 é diferente de x2, tá? Deixa eu colocar aqui. Perfeito? Então, quando o delta é maior que 0, duas raízes reais diferentes. Eu não vou escrever esse texto todo. Então, eu vou falar de novo. Quando o delta é maior do que 0, nós temos duas raízes reais diferentes. Quando o teu delta é igual a 0, tá? Eu tenho que x1 e x2 pertencem aos reais, tal que x1 é igual a x2. Então, quando o seu delta é igual a 0, o que significa? Quando o delta é igual a 0, significa que x1 é igual a x2. E se o seu delta é menor do que 0, o que significa? Que x1 e x2 não pertencem aos reais. Significa que essa raiz sua é uma raiz complexa, está dentro do conjunto dos complexos. Mas os números complexos você só estuda no terceiro ano do ensino médio. Então é por isso que quando você resolve uma questão e o delta dá negativo, você escreve não existe raiz real. Por quê? Você precisa de uma ferramenta, que é os números complexos, para resolver isso aqui. Tá bom? E esses valores, delta ser maior que 0, delta ser menor do que 0, delta ser igual a 0, representam o que para mim, Luiz? Graficamente. Imagina o seguinte. Você tem esse gráfico aqui, tá? Esse plano cartesiano. Se o delta for maior do que 0, significa que a tua parábola, velho, ela vai cortar o eixo x em dois pontos diferentes. Onde aqui é x1 e aqui é x2, tá? Se o seu delta for menor do que 0, o que significa? Que a tua parábola está solta lá em cima ou solta lá embaixo. Ou seja, ela não encosta no eixo x. Agora, se a tua parábola for igual a 0, significa que ela só encosta em um ponto. Perfeito? Então, essas são as informações que nós precisamos ter a respeito do delta. Agora, outra coisa. Se o seu A é maior do que 0, a parábola é côncava para cima. Rostinho feliz. Se o seu A é menor do que 0, a parábola é côncava para baixo, rostinho triste. Então agora sim nós vamos começar a entender o que seria, tá? Eu vou colocar a formulinha aqui da equação de segundo grau para você, acredito eu que você já saiba, mas só para a gente reforçar isso aqui. Como é que a gente calcula uma equação do segundo grau? Primeiro, a gente encontra o valor do discriminante. Delta é b ao quadrado menos 4ac. E depois que tu faz isso, tu precisa lembrar do que eu vou chamar de
x é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Perfeito? Guardou isso aí? Ok. Eu tenho um cantinho aqui ainda, eu vou usar ele. Às vezes, o teu exercício vai te pedir o ponto de máximo ou ponto de mínimo. Imagina o seguinte, a cidade de Valadares teve sua temperatura registrada pela função quadrática, blá, 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 blá. Acontece questões assim. E aí ele te pergunta qual é a maior temperatura registrada naquele dia. Para resolver essa questão, velho, tu precisa calcular o y do vértice. Guardou? Y do vértice. É sempre a mesma. Luiz, é um ponto de máximo. Luiz, é um ponto de mínimo. É a mesma fórmula. O que é? Y do vértice é menos delta dividido por 4A. Então, quando que você vai usar essa fórmula? Quando ele te pediu um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Não pediu? Não inventa. Ponto final. Tá? Deixa eu só... Beleza? Ponto de máximo ou ponto de mínimo. Deixa eu escrever aqui, ó. Máximo ou mínimo. Nossa, tá lindo isso aqui, viu? Então agora vamos resolver a questão do piso. Põe ela para nós aí. Pode... Não, essa ainda não. Volta. Deixa eu ver se é essa. É essa aí sim. Essa aí sim. Nós estamos em 2024? Então essa questão é do ano passado, hein? Vamos lá. Na produção de um determinado gênero alimentício, utiliza-se um processo de conservação que envolve o resfriamento intenso do alimento, seguido de um aquecimento até que o mesmo volte à temperatura que tinha antes do resfriamento. O processo de conservação é descrito pela função... Luiz, como é que eu sei que sua função de segundo grau? Meu querido, tem um t ao quadrado. Se tem um t ao quadrado, isso é do segundo grau, ponto final. Tá? Em que t é o tempo decorrido em minutos, desde o início do processo de conservação, e f de t é a temperatura do alimento em graus Celsius. Nesse processo de conservação, por quantos minutos o alimento é mantido sob temperatura não positiva? Cara, se a temperatura é não positiva, o que ele quer? Quando ela é negativa. Você viu? Meu parceiro falou aqui, pô. É a negação. Então é o seguinte, não positivo é algo negativo. Então vamos lembrar o seguinte, uma função de segundo grau é toda função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. O a é o número que acompanha o x ao quadrado, no nosso caso é t. Então o que eu tenho? Como não está aparecendo nenhum número lá, eu sei que esse a vai ser 1. O b é quem acompanha apenas o t, sem ser ao quadrado. Então seria o quê? Menos 13. E o c, por final, é quem está sozinho, é o nosso 22. Então nós sabemos que delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem vai ser o delta? Menos 13 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes vezes 22. Eita, sem a borrachinha aqui. Então, peraí. Delta vai ser o quê? Menos 13 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 22. 13 ao quadrado é um número vezes ele mesmo. Então, 13 vezes 13, isso vai ser 169. Então, o nosso delta vai ser o que para a gente aqui? 169 menos 4 vezes 1, 4 vezes 22, 88. Então, o seu delta fica sendo 169 menos 88, 81. Qual que é a raiz quadrada de delta? Ou seja, qual é a raiz quadrada
de 81. A raiz de delta é... Qual número que ao quadrado dá 81? 9 vezes 9. Perfeito? Então, a raiz é 9. Depois que você fez isso, tu tem que encontrar quem são as raízes da sua função. Então, nós temos que x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, o nosso x vai ser menos b. Atenção que o seu b é menos 13, então menos com menos, mais. Então é 13, mais ou menos a raiz de delta, que é 9, dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1 é o próprio 2. X', 13 menos 9 sobre 2. 13 menos 9, isso vai dar... 4, pô. Então, nós vamos ter 4 sobre 2, o resultado é o próprio 2. A outra raiz nossa, x duas linhas, vai ser 13 mais 9 dividido por 2. Então, 13 mais 9... 13 mais 9? Não sei. Vamos aguardar. 13 mais 9, 22. 22 dividido por 2, isso é 11. Tá? Então agora vamos organizar as informações que nós temos. Nós sabemos que as raízes é o que? X' vai ser 2 e x duas linhas vai ser 11. Beleza? Tem essas duas informações. Vamos observar outra coisa. Precisava dessa borracha aqui, hein? Vamos observar outra coisa aqui. Eu sei que o meu T, ele está sendo acompanhado de um número positivo. O seu A é positivo. Se o seu A é positivo, eu sei que a parábola é o quê? Côncava para cima. Tá? Então vamos resolver essa questão aqui. Presta atenção aqui comigo. Eu tenho uma parábola e essa parábola ela é positiva, tá? E ela corta nos pontos 2 e aqui vai ser 11. Essa parábola tá assim, Quando que a parábola ela é negativa? Quando ela está na parte de baixo de x. Então, qual é o momento que essa parábola tem valores menores? Ou seja, abaixo de x, quando ela está entre 2 e 11. Então, quando eu faço 11 menos 2, isso vai ser o quê? 9, letra B. B de bucéfalo é a nossa resposta. Esse determinado gênero alimentício, ele fica na temperatura negativa por 9 minutos. Beleza? Pessoal, então o nosso revisional, um pré-revisional nosso, foi até a função de segundo grau. Espero eu que tenha sido produtivo para vocês. Um abraço e até a próxima.